estava descendo a BR-262, já quase chegando no interior do Espírito Santo, quando parei num posto para abastecer e tomar um café. Foi ali que um frentista, meio desconfiado, puxou o papo e me perguntou: "Você já ouviu falar na lenda da Estrada da Serra?" Eu balancei a cabeça, curioso, e ele começou a contar olhando para os lados como se até as paredes pudessem ouvir. Diz ele que essa história é conhecida na região toda, mas que ninguém gosta muito de falar. Na década de 80, tinha uma estrada que cortava uma parte da Serra do Castelo, cheia de curvas perigosas e neblina pesada. Muitos acidentes aconteceram ali, mas tinha um que ficou marcado, que até hoje assombra quem passa por lá. Era uma família que viajava de carro, pai, mãe e 2 crianças. Eles vinham de uma festa na cidade vizinha, quando numa dessas curvas fechadas, perderam o controle e despencaram ribanceira abaixo. O carro só foi encontrado dias depois, todo destruído, e ninguém sobreviveu. Dizem que foi uma tragédia tão forte que o lugar ficou amaldiçoado. Depois desse acidente, caminhoneiros, motoristas e até moradores começaram a relatar coisas estranhas. Alguns viam uma mulher de branco no meio da estrada pedindo carona. Outros escutavam gritos no meio da neblina, mas quando paravam para ajudar, não tinha ninguém. O frentista contou que uma vez, um caminhoneiro jurou ter dado carona para uma moça. Ela entrou na cabine, ficou em silêncio quase todo o caminho, até que perto de uma curva, olhou para ele e disse: "É aqui que tudo recomeça." No mesmo instante, ela desapareceu do banco. Sumiu, como se nunca tivesse estado ali. O caminhoneiro ficou tão abalado que precisou parar. E não foi só ele. Tem relatos de quem viu luzes estranhas cortando o mato, vultos cruzando a estrada e até de caminhões, que enguiçam exatamente no mesmo ponto, sem explicação nenhuma. E aí, parceiro, quando ele terminou de contar essa história, me olhou bem nos olhos e falou: "Se você tiver que passar pela Estrada da Serra à noite, só te digo uma coisa: não para, não olha para o lado. E se alguém te pedir carona, acelera." Eu ri meio sem graça, paguei meu café e voltei para a estrada. Mas vou te falar. Quando cheguei naquele trecho, o clima mudou. A neblina apareceu do nada, a temperatura caiu, e eu juro, vi um vulto cruzando a estrada. Acelerei que nem pensei 2 vezes, e é por isso que, toda vez que eu passo por essas estradas do Espírito Santo, eu lembro: tem coisa que a gente não entende, e nem deve tentar entender. Depois daquela primeira vez que ouvi sobre a tal Estrada da Serra, segui viagem, mas a história não saía da minha cabeça. Dias depois, parei num restaurante de beira de estrada, jamais pro lado de Domingos Martins, quando um senhor, daqueles bem antigos de estrada, puxou conversa. Ele me perguntou se eu acreditava em coisas do outro mundo. Eu dei aquela risada sem graça, mas falei que depois de tantos anos dirigindo por esse Brasil, já tinha visto coisa que até Deus duvida. Ele então respirou fundo e começou a me contar outra parte dessa lenda que pouca gente sabia. Disse que, antes daquele acidente trágico da família na década de 80, já se falava de coisas estranhas naquela serra. Segundo os antigos, aquele trecho de mata densa era usado lá atrás por grupos que faziam rituais. Ninguém sabia exatamente o que faziam, mas era comum encontrar círculos de pedras, velas derretidas e até símbolos entalhados nas árvores. O velho contou que um desses rituais teria dado errado. Algo foi invocado, mas não foi devidamente encerrado. E desde então, aquele pedaço da serra virou um ponto de aparições e acontecimentos que ninguém conseguia explicar. Uma vez, um casal que morava perto da estrada contou que, durante uma madrugada, ouviu cantos vindos do meio do mato. Eram vozes baixas, quase sussurros, seguidas de gritos curtos, como se alguém estivesse sendo arrastado. Eles juram que, ao amanhecer, encontraram marcas no chão, pegadas que começavam e simplesmente desapareciam, como se a pessoa tivesse sumido no ar. O caminhoneiro me contou também de um amigo dele que passou por lá e viu, no meio da estrada, uma criança parada, de cabeça baixa, segurando uma boneca. Ele freou na hora, desceu para ver se estava tudo bem, mas quando chegou perto, não tinha mais ninguém. A boneca ficou lá, caída no asfalto,
e ele deixou ela ali mesmo. Nunca mais voltou por aquele caminho. O velho se ajeitou na cadeira, tomou um gole do café e falou: "Sabe, parceiro, tem coisa que não é para ser entendida. A gente só respeita. E, se puder, evita." Eu, que só estava esperando meu prato de arroz, feijão e bife, fiquei sem fome na hora. Por que, meu amigo, ouvir isso no meio da estrada, sabendo que você ainda tem que passar por aquele trecho? Não é para qualquer um. E te digo, parceiro, quando anoitece naquelas bandas, o vento sopra diferente, a mata fica mais fechada e até o motor do caminhão parece querer falhar. E eu aprendi na marra que nessas horas é pé embaixo e fé em Deus. Depois daquela conversa no restaurante, segui viagem com aquele peso no peito. E não demorou muito para outro episódio acontecer. Parei em um ponto de apoio perto de Venda Nova do Imigrante. Lá, encontrei um grupo de caminhoneiros reunidos em volta de uma mesa, jogando conversa fora. Quando ouviram que eu estava indo sentido àquela serra, um deles logo soltou: "Ih, parceiro, cuidado com o trecho da curva do Cipreste." Eu, claro, perguntei que história era essa. Foi aí que um dos mais velhos começou a contar. Disse que naquela curva, há muitos anos, teve um acidente terrível. Um ônibus escolar perdeu o controle e despencou ribanceira abaixo. Morreram quase todos. Desde então, muitos relatam ouvir risadas de crianças na beira da estrada, principalmente nas madrugadas de neblina. Teve um caminhoneiro que contou que, certa noite, viu várias mãozinhas batendo no vidro do caminhão enquanto subia a serra. Quando ele olhou pelo retrovisor, jurou ver o reflexo de crianças sorrindo, mas não tinha ninguém na estrada. Outro falou que quando parou para verificar um problema na roda, percebeu pegadas pequenas no barro, como se um grupo de crianças tivesse passado por ali. Só que não havia nenhuma escola, nenhuma casa, nada por quilômetros. Esses relatos se acumulam há anos. E como se não bastasse, tem também quem fale de um homem sem rosto que aparece no acostamento, parado, imóvel, só observando quem passa. Alguns dizem que ele é o guardião daquele lugar. Outros acham que é mais uma alma perdida tentando achar seu caminho. O velho caminhoneiro se inclinou para frente e falou bem sério: "Sabe, parceiro, naquela serra a gente aprende que não dirige só com as mãos, não. Dirige com o coração apertado e os olhos sempre atentos. Porque o que aparece no caminho, às vezes, não é desse mundo." Terminei meu café, despedi do pessoal e mais uma vez peguei a estrada com o pensamento acelerado. E te falo, a cada quilômetro que eu rodava naquela região, o vento parecia sussurrar, como se carregasse histórias que nunca deveriam ser contadas. Segui viagem, atravessando aqueles trechos de serra que só de olhar já dava calafrio. Quando parei para pernoitar em um posto lá para os lados de Marechal Floriano, conheci um mecânico chamado Seu Arlindo. Cara vivido, com mais estrada nas costas do que muito caminhoneiro novo por aí. Ele percebeu que eu estava meio cabreiro e puxou o papo: "Tá com cara de quem ouviu história demais, hein, parceiro?" Eu ri meio sem graça e respondi: "E quem não? Ouviu, né? Por essas bandas, história é o que não falta." Foi aí que ele respirou fundo e começou a me contar mais uma daquelas que não dá para esquecer. Diz ele que existe uma casa abandonada no meio da mata, logo depois da curva da Pedra Grande. Ninguém sabe exatamente quem morava lá, mas os antigos falam que era de um senhor que mexia com coisa errada, dessas que não se fala nem em voz alta. Com o tempo, a casa ficou largada, tomada pelo mato. Mas quem passa por ali à noite jura ouvir portas batendo, correntes arrastando e até vozes sussurrando no meio da escuridão. Tem relato de caminhoneiro que viu luzes acendendo dentro da casa, mesmo ela não tendo energia há décadas. Seu Arlindo contou que um amigo dele, curioso, resolveu se aproximar dessa casa certa noite. Quando encostou o caminhão, ouviu uma risada vindo de dentro. Achou que fosse molecagem, até que viu uma sombra passando de uma janela para outra. Pegou lanterna, desceu para olhar, mas quando iluminou a porta, ela bateu sozinha, com força, como se alguém tivesse fechado de dentro. O homem não pensou duas vezes. Voltou correndo, subiu no caminhão e deu partida. Só que por mais que acelerasse, o caminhão parecia pesado, como se algo estivesse segurando. Quando finalmente conseguiu sair dali, olhou pelo retrovisor e jura até hoje
que viu uma figura de olhos vermelhos na porta da casa. Seu Arlindo terminou de contar. Me olhou sério e disse: "Sabe, parceiro, tem coisa que é melhor deixar quieta. E aquele pedaço ali é melhor nem passar devagar. Dormi naquele posto, mas vou te falar. Dormi de luz acesa, com um olho aberto e outro fechado. Porque nessas estradas do Espírito Santo, parceiro, o medo anda de carona. No dia seguinte peguei a estrada logo cedo. Mas, parceiro, a cabeça não parava. Cada história que eu ouvia parecia deixar o clima mais pesado. E adivinha? Mal sabia eu que outra história me esperava mais adiante. Parei num boteco de beira de estrada, já quase chegando em Viana. Lá encontrei um senhor de cabelo branco, chapéu de palha e olhar desconfiado. Quando percebeu que eu era caminhoneiro, puxou o assunto. "Você já ouviu falar do túnel assombrado de Viana?" Balancei a cabeça, curioso. Ele respirou fundo e começou a contar. Disse que, nos tempos da construção daquele túnel ferroviário, muitos operários morreram por causa dos deslizamentos, acidentes e até condições precárias de trabalho, e que nem todos esses corpos foram retirados dali. Desde então, motoristas que passam na estrada próxima juram ouvir sons de britadeiras, martelos batendo e até gritos no meio da madrugada. E olha que a linha férrea já está desativada faz anos. O velho contou que uma vez, um motorista de ônibus vindo de Cachoeiro precisou parar porque viu um homem acenando na beira da estrada, bem na entrada do túnel. Quando abriu a porta, não tinha ninguém. Assim que voltou para o banco, encontrou uma marca de mão suja de barro no vidro interno da cabine. Outro relato é de um casal que estava viajando de carro e, quando passou na frente do túnel, viu um grupo de pessoas vestindo roupas antigas, como operários da época da construção, parados, olhando fixamente para o carro. Só que, quando olharam de novo, não tinha mais ninguém. O velho respirou fundo, olhou para mim e falou: "Meu filho, por essas bandas quem carrega peso não é só o caminhão. A estrada também tem suas cargas invisíveis e tem coisa que nem freio dá jeito." Aquela conversa ficou na minha cabeça. Peguei o caminhão, liguei, o rádio para disfarçar o medo e segui viagem. Mas, parceiro, até hoje, toda vez que passo por aquele túnel, não olho para o lado, porque sei que, se olhar, posso ver coisa que não estou preparado para ver. Depois daquele papo no boteco, segui viagem com o pensamento a mil. E foi chegando na região de Cariácica que mais uma história me pegou de jeito. Parei para abastecer num posto e o frentista, vendo que eu estava meio pensativo, puxou o assunto. Ele perguntou se eu já tinha ouvido falar da mulher da Estrada da Lama. Eu não conhecia e, claro, perguntei. Ele olhou para os lados, abaixou um pouco a voz e começou a contar. Disse que, há muitos anos, uma moça chamada Letícia morava numa fazenda naquela região. Ela se apaixonou por um rapaz que trabalhava para a família dela, mas o pai, um homem rico e muito severo, não aceitava o namoro. Numa noite de tempestade, os dois fugiram, mas o carro deles atolou num trecho conhecido como Estrada da Lama. O pai, furioso, foi atrás e encontrou os dois. Dizem que ele fez algo terrível com o rapaz ali mesmo, e Letícia, desesperada, saiu correndo pela lama, sumindo no meio da mata. Nunca mais foi vista viva. Desde então, quem passa por aquele trecho à noite relata ver uma mulher de vestido branco, toda suja de barro, andando à beira da estrada. Ela acena pedindo carona, mas quando alguém para, simplesmente desaparece. Tem motorista que diz que, ao não parar, sente uma presença no banco de trás, como se alguém estivesse ali, respirando pesado. Outros juram que o caminhão fica mais pesado, como se carregasse uma carga invisível até sair daquele trecho. O frentista falou sério. Se um dia você passar por lá e ela aparecer, reza, parceiro, reza muito, porque às vezes não dar carona é pior do que parar. Agradeci pelo combustível, paguei e segui viagem. Mas vou te contar. Quando entrei naquela Estrada da Lama, o motor do caminhão parecia falhar e o farol iluminava mais sombra do que estrada. E eu te juro, parceiro, até hoje, não sei se aquilo que vi no retrovisor era real ou coisa da minha cabeça. Segui a estrada, e quanto mais rodava, mais histórias estranhas cruzavam meu caminho.
Parei num posto lá em Guarapari para tomar um café e esticar as pernas. Foi lá que conheci Dona Ivone, uma senhora que trabalhava há décadas naquele lugar. Ela, percebendo que eu estava curioso com as conversas do pessoal, puxou uma cadeira, se ajeitou e começou. Você já ouviu falar da Praia dos Ossos? Balancei a cabeça e ela respirou fundo, olhando para o horizonte. Disse que muitos anos atrás, aquele pedaço da praia era usado como cemitério clandestino por piratas e contrabandistas. Quando queriam se livrar de alguém, levavam para lá. Com o tempo, até pescadores diziam que encontravam ossadas na areia, e daí veio o nome. O problema é que, mesmo depois de tudo isso, coisas estranhas continuam acontecendo. Tem pescador que jura ouvir gritos vindos do mar, e outros que afirmam ver sombras caminhando pela areia nas madrugadas, mesmo quando não tem ninguém por perto. Dona Ivone contou que certa vez um casal foi acampar na praia e no meio da noite ouviu passos circulando a barraca. Quando acenderam a lanterna, não havia ninguém, mas as pegadas estavam lá, bem visíveis na areia. Outros dizem que quando a maré está muito baixa, aparecem ossos que não deveriam estar ali. Ossos que somem na manhã seguinte, como se nunca tivessem existido. Ela me olhou séria e disse: "Meu filho, tem lugar que a gente respeita. E aquela praia não é para qualquer um, não." Agradeci o café, subi no caminhão e segui viagem. Mas te juro, quando passei perto da Praia dos Ossos, até o som das ondas parecia diferente. Parecia sussurrar segredos que o tempo tentou enterrar, mas que insistem em voltar à tona. Depois de Guarapari, segui viagem pela Rodovia do Sol e parei num restaurante bem conhecido entre os caminhoneiros. Lá, encontrei um rapaz chamado Diego, que puxou o assunto assim que percebeu meu sotaque de fora. Ele perguntou se eu já tinha ouvido falar da Ladeira do Sumidouro. Eu, curioso, respondi que não. Ele então respirou fundo e começou a contar uma das histórias mais estranhas que já ouvi. Diz ele que, naquela ladeira, há relatos, desde os anos 80, de caminhões que simplesmente somem. Isso mesmo, motoristas relatam ver luzes estranhas na pista, tipo faróis, mas quando tentam se aproximar, tudo some, como se nunca tivesse existido. Teve até um caso famoso, de um caminhoneiro que ligou para a família dizendo que estava chegando, mas nunca mais apareceu. A última localização dele foi bem no meio daquela ladeira. Encontraram o sinal do rádio desligado e nem rastro do caminhão foi achado. Outros motoristas falam que quando passam por lá o GPS falha, o rádio para e dá para ouvir um zumbido estranho, como se a própria estrada quisesse engolir quem está passando. Diego disse que o mais assustador é que nos dias de neblina, muitos juram ver figuras humanas na beira da estrada, paradas, imóveis, só observando. Algumas até tentam atravessar a pista, mas quando se aproxima, somem no ar. Ele me olhou sério e falou: "Parceiro, tem estrada que não leva só para lugar nenhum, não. Leva para onde a gente não volta." Aquela história ficou martelando na minha cabeça enquanto eu seguia a viagem. E vou te falar, quando passei pela tal Ladeira do Sumidouro, segurei firme no volante e fui rezando. Porque de vez em quando o caminhão balançava, como se alguma coisa tentasse puxar ele para fora da pista. Saindo daquela região, segui viagem até a cidade de Linhares. Chegando lá, parei num posto bem conhecido dos caminhoneiros, onde todo mundo troca causos enquanto toma café. Foi lá que conheci seu Zé, um senhor de fala calma, mas que carregava uma história pesada. Ele me perguntou se eu já tinha ouvido falar da Lagoa do Enforcado. Eu, curioso como sempre, disse que não. Então ele ajeitou o boné, respirou fundo e começou a contar. Segundo ele, essa lagoa fica escondida no meio de um sítio antigo, afastado da cidade. Dizem que há muito tempo um homem foi acusado de roubo injustamente. Sem chance de se defender, a população fez justiça com as próprias mãos e o enforcou numa árvore que ficava bem na beira da lagoa. Desde então, ninguém mais teve sossego por lá. Pescadores relatam ouvir gritos e lamentos vindos da água, principalmente à noite. Tem gente que diz que, quando joga a rede na lagoa, ela volta toda rasgada, como se algo tivesse cortado lá dentro. Seu Zé contou que um amigo dele, curioso, resolveu ir até lá filmar. Chegando próximo da árvore, o carro simplesmente apagou,
E o mais assustador, apareceu uma corda balançando no galho, sem vento nenhum, como se tivesse alguém invisível ali. Ele tentou dar ré, mas o carro não saía do lugar. Foi então que ouviu 3 batidas secas no teto do carro, como se alguém dissesse, "Vai embora." Assim que conseguiu ligar o carro, saiu acelerando e, pelo retrovisor, jurou que viu a sombra de um homem pendurado na árvore. Seu Zé me olhou bem sério e disse, "Tem lugar que guarda dor, parceiro, e a Lagoa do Enforcado é um deles." Depois dessa, confesso que perdi até a fome. Subi no caminhão, liguei o motor e segui viagem, mas até hoje, cada vez que passo perto de uma lagoa, dou uma olhada desconfiada, porque vai que... Segui viagem deixando Linhares para trás, mas as histórias pareciam me acompanhar como sombra. E foi já na reta final, chegando perto de Pedro Canário, que parei num posto para abastecer e tomar um café. Foi ali que conheci um rapaz chamado Marcelo, que puxou o assunto e me contou mais um relato de arrepiar. Ele perguntou se eu já tinha ouvido falar da Cruz do Caminhoneiro. Eu, curioso, disse que não. Então ele começou a contar. Disse que na Indoindima, beira da BR-101, tem uma cruz simples de madeira, fincada bem próxima a uma curva fechada. Diz a lenda que, há muitos anos, um caminhoneiro perdeu o controle naquela curva numa noite de tempestade. O caminhão caiu na ribanceira e ele não sobreviveu. Desde então, motoristas relatam que, nas madrugadas, quando passam por ali, veem um homem acenando na beira da pista, usando um chapéu e jaqueta de couro. O mais estranho é que, quando alguém para, achando que é um pedestre precisando de ajuda, não encontra ninguém. E segundos depois, o rádio do caminhão começa a chiar e uma voz sussurra, "Devagar, irmão, essa estrada cobra caro." Marcelo contou que, uma vez, ele mesmo quase perdeu o controle na mesma curva. Disse que sentiu o volante puxar sozinho, como se algo quisesse tirar ele da pista. Foi então que olhou pelo retrovisor e, por um segundo, viu um vulto sentado no banco de trás, usando o chapéu. Ele freou forte, fez o sinal da cruz e, de repente, tudo voltou ao normal. E ele jurou que, quando passou pela cruz, viu uma vela acesa, mesmo debaixo de chuva forte. Marcelo me olhou sério e falou, "Parceiro, estrada não é só asfalto não. Tem coisa que vive nela. E às vezes aparece para lembrar que respeito e atenção salvam mais do que freio." Subi no caminhão, olhei para o horizonte e segui viagem. Mas até hoje, toda vez que passo por aquela curva, eu diminuo, faço o sinal da cruz. E lembro que na estrada nem sempre a gente está sozinho.